Porque a gente se configura enquanto ação direta quando a gente conquista um território. E a primeira coisa que a gente fez na gestão dele foi delimitar, demarcar o território da extensão. Vocês hoje estão aqui nesse auditório, que é o José Farias, que é onde funciona hoje a Proreitoria de Extensão, em todo esse espaço aqui. A gente tem um gabinete, sala de reuniões, auditório, secretaria, e tem esse espaço todo que hoje é da Proreitoria de Extensão. Então, a partir da hora que a gente delimitou esse território, a gente já mostrou que a gente tem um espaço e que a gente tem ações importantes para além dos programas institucionais. E aí, hoje, a gente tem a Proreitoria de Extensão, que eu estou com a Proreitoria de Extensão. Nós temos a coordenadora geral de Extensão, que é a professora Priscila Castro. Por favor, Priscila, se levanta para as pessoas lhe conhecerem. Claro, Priscila. A gente tem que delimitar o território e também as pessoas que fazem a extensão das universidades. E o professor Antônio, em dezembro do ano passado, criou a coordenação de arte e cultura, que é coordenada pelo professor Vladimir, que aí já precisa mostrar a Rayane e Dayane, as irmãs quilombolas, bolsistas. E a extensão foi presenteada com essa coordenação, porque isso é extensão. A extensão é para além dos muros da universidade. A extensão é para além dos laboratórios, das salas de aula, da pesquisa dura. A gente precisa trabalhar com as tecnologias leves, né? Como dizia Emerson Merri. É você colocando o outro e respeitando as culturas, respeitando a diversidade, respeitando as crenças deles. Professora Gisete, proreitora de extensão da UFCG. E que a gente também se fortalece enquanto grupo e enquanto pessoa. Primeiro encontro de internacionalização da UFCG. Então, essa quebra de paradigma dentro da universidade, quando a gente implica, né, a arte e a cultura, entendendo que as pessoas são pessoas que se movem, independente do saber científico. Elas também têm saber próprio. E aí a gente resgata Paulo Freire quando ele diz: não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. E a arte, a cultura, a internacionalização tem esses saberes diferentes. E a extensão é isso, a extensão, ela busca esses saberes diferentes que vão para além do diploma de um doutorado ou do saber técnico duro de um laboratório ou das grandes patentes. Vladimir, na sua fala, disse o seguinte: a universidade é conhecida, né, na UFCG, Luciana chegando, pela produção científica, pelas patentes, bolsista quilombola UFCG Sumé. Precisa ter as meninas do quilombo Caiana dos Croulos, as irmãs Vitória e Luciana. Ela está dando essa visibilidade. E eu acho que é um casamento perfeito, sabe, a internacionalização com a extensão. A gente estava conversando ali, Verônica, e vocês sabem que a gente vem discutindo sobre a curricularização da extensão. A curricularização da extensão é uma obrigatoriedade a partir de 2018 de uma resolução do Conselho Nacional da Educação. Então, a gente vem, desde agosto desse ano até agora, 1º de novembro, a gente vem fazendo um grande movimento nos 7 campos, nos 11 centros, nos 97 cursos, discutindo com os 97 MDEs dessa universidade essa questão da curricularização e a mudança nos projetos pedagógicos. E aí, quando a gente consegue implementar e colocar 10% da extensão dentro desse projeto pedagógico, eu estou dizendo que os currículos, os projetos pedagógicos, eles vão deixar de ser tão duros, focados só no tecnicismo, no saber, e na pesquisa, mas também na extensão. E a extensão traz essa diversidade. A extensão não é oba-oba. A extensão é a construção do saber a partir de uma educação popular que a gente valoriza, que é o saber do outro, independente de títulos, mas de um saber que parte de uma questão cultural, de uma diversidade e de onde moram aquelas pessoas, como é o modo de andar a vida dessas pessoas, como é que elas vivem, como é que elas se constituem dentro daquele território. E é esse olhar que há em casa a extensão, a Coordenação Geral de Extensão, com os projetos belíssimos de extensão que a gente tem. Visitem lá o nosso Instagram, o nosso site, para vocês conhecerem a lindeza de projetos de extensão.
que acontecem nas comunidades mais vulneráveis, que são projetos que estão transformando vidas. E aí, com a coordenação de arte e cultura, com o professor Vladimir, que traz essa leveza da arte, da cultura, da música, do teatro, que a gente está começando também a delimitar essas questões do museu, dos museus e tudo mais, que a gente ainda tem muito o que fazer dentro da Pró-Reitoria de Extensão, porque era uma Pró-Reitoria que estava adormecida. Eu digo sem medo de ser feliz e sem errar. Estava adormecida, mas hoje ela está viva. Ela está mais viva do que nunca e a gente vai continuar muito viva, com parcerias, com construção de outros parceiros que venham contribuir cada vez mais com a extensão nessa roda viva de alegria, de prazer, de diversidade, de cultura, de arte e de internacionalização. Aproveite a mostra, aproveite o dia de hoje, curtam e um cheiro no coração de cada um daqui. Valeu. Aqui. Agradecemos, professora Gisele, a contribuição e passamos a palavra para a professora Verônica Macário, assessora para Ciências Internacionais. Bom dia a todos. Obrigada na mesa, a professora Gisele, o professor Vladimir e o nosso aluno internacional Gaio. Em nome deles, eu cumprimento todos vocês que estão presentes aqui hoje. E eu queria expressar para vocês o sentimento de gratidão que a gente tem hoje, de estarmos aqui celebrando esse momento em que a gente realiza o primeiro encontro de internacionalização da UFCG e a primeira mostra internacional de culturas. Esse momento foi pensado com muito carinho, né, Márcia? E há muito tempo a gente vem tentando, pensando em como é que a gente iria fazer esse momento, que é um momento histórico na UFCG, porque, como José falou, e falou muito bem, parabéns, José, sua colocação em relação à extensão, eu sinto muito isso, estou na UFCG como professora desde 2009, e de fato, você expressa muito bem historicamente esse momento aqui na UFCG. A criação da coordenação de arte e cultura, eu acho que foi outro aspecto extremamente importante para a gente revelar a riqueza cultural que tem no âmbito dessa instituição, porque não é que não existia, era que não era dada visibilidade. Né? Ela sempre existiu. A universidade é um ambiente muito rico, muito diverso, mas as coisas não eram mostradas, não eram vistas. As pessoas faziam extensão, mas não tinham uma gestão dessa extensão. Então, hoje a gente consegue ver extensão, arte, cultura, dentro do contexto de visibilidade institucional que mostra quão rica é essa instituição em que nós estamos inseridos. Né? Quanto da UFCG nós temos para mostrar, e não é uma UFCG dentro de uma fronteira local de Campina Grande ou regional Paraíba ou Nordeste ou Brasil, né, Vladimir? Vladimir, eu digo que ele é um dos mais internacionais aqui, porque Vladimir leva o UFCG e sua música para o mundo inteiro. Então, ele é um embaixador institucional que está sempre levando a UFCG dentro desse contexto e traz muita riqueza nesse processo. Então, nós que fazemos parte da UFCG como comunidade acadêmica, nós somos embaixadores institucionais. Sejamos discentes, docentes ou técnicos administrativos. Onde nós estamos, nós levamos a UFCG conosco. Né? Então, é super importante a gente compreender esse papel da divulgação institucional, da riqueza institucional que nós temos aqui. Quando eu assumi a assessoria para assuntos internacionais, e a assessoria para assuntos internacionais, estruturalmente, ela hoje funciona comigo e com Márcia, e aí a gente tem dois colaboradores incríveis conosco, que eu digo que eles não são idiomas sem fronteiras, eles só são sem fronteiras, né? A Almi e a professora Josilene, professor Almi e a professora Josilene, que estão conosco nesse processo, para além dos idiomas, atuando. E aí a gente foi um pouco aqui, as meninas da prática que foram chegando junto com a gente também, nos ajudando muito nesse acolhimento desse aluno internacional, né? A PRE também, a extensão agora já disse a José que olha, a gente vai fazer extensão sob a perspectiva da internacionalização também, porque nada
como ela bem colocou, a extinção é internacionalização. Esse momento de trocas culturais que nós vamos ter aqui hoje, ele vai demonstrar muito essa relação que a gente tem entre a perspectiva da extinção com a internacionalização. Inclusive, Rangel esteve aqui ontem à tarde e ele falou dos editais que vão ter de extensão para o próximo ano do Fomento. Pleito de Gisete, viu? Ele lembrou bem, ele disse que esse ano conseguiu, mas ano que vem vai vir também. Já está divulgando, então está encaminhado, né? Então, gente, eu acho super importante a gente valorizar esse momento de trocas culturais. Eu acho que nesse momento em que a gente vive um mundo em guerra, um momento como esse, que a gente vai conviver, né, e aprender com diversas culturas, a gente trabalha também a perspectiva do respeito, né, da paz, das relações interpessoais, da gente compreender e valorizar as diferenças. Porque ninguém é melhor ou pior, né? Uma cultura é melhor ou pior, eles são diferentes. Né? Então a gente precisa aprender a respeitar as diferenças, porque a partir do momento em que a gente compreende o respeito às diferenças, a gente também consegue evoluir enquanto sociedade, no processo de construção de paz que o mundo tanto precisa. Então acho que a gente, nesse momento de hoje, a gente vai compreender aqui. Eu passei a conviver mais com os nossos alunos internacionais a partir do ano passado, comecei desse ano, né, Márcia, que a gente assumiu a coordenação do PECG. O PECG é um programa do nosso coração. A gente está muito feliz porque os alunos PECG do mundo inteiro, a UFCG, semana passada foi uma festa em Brasília, porque a UFCG é a mais procurada, a primeira opção mais procurada pelos alunos internacionais do mundo inteiro para vir para o PECG. Mais do que a USP, inclusive, passamos a USP. Então, foi uma festa, assim, porque isso demonstra a importância institucional da nossa instituição. E a gente tem um compromisso, e isso só aumenta a nossa responsabilidade de acolher bem e de incluir esses alunos dentro dessa riqueza cultural, para a gente valorizar essa riqueza, essa internacionalização em casa que a gente tem aqui. Porque aqui, a gente dentro do PECG, atualmente, nós temos 38 alunos de 15 países. Vejam a riqueza que a gente tem dentro de um contexto. Então, aqui na UFCG, a gente consegue compartilhar, fazer essas trocas interculturais com culturas de 15 países, mas o Brasil 16, e o Brasil que é imenso, também tem diversidade cultural gigantesca. Então, a gente tem muito a aprender. A gente às vezes acha que a nossa cultura, e dentro do Brasil a gente vive muito isso, inclusive nos últimos anos a gente teve um acirramento dessas discussões, né? De tentar colocar alguns aspectos culturais de determinada região como mais valiosos do que o outro, e a gente sabe que não é, e a gente tem que lutar por isso, por respeito à diversidade, né? Para a gente se posicionar eticamente nesse processo e a gente combater preconceitos, né? A gente se posicionar como uma instituição que valoriza a diversidade. Então, muito obrigada a todos vocês. E seja um dia bem feliz. Já estou doida para dançar ciranda das meninas, já falei ali para elas, né? Que a gente possa, de fato, viver essa riqueza e que esse encontro só seja o primeiro de muitos que virão. O momento agora da pose aí para foto, todo mundo junto, todo mundo chegando. Isso. Aqui, Pró-Reitora de Extensão, professora Verônica, professora Gisete. Ah, sim, sorria. Apresentação agora dos estudantes internacionais. Duas cidades, até duas universidades para poder ir e fazer o curso. Mas assim, isso não depende totalmente de nós, isso vai depender do MEC, que vai fazer o processo seletivo. Aí a universidade que tivesse mais, assim, para não ser como aqui, mas a universidade, aí depois tu vai ver que tu vai para uma universidade que tu nem conhecia. Aí foi o caso de mim, e eu não sei.
grande bispo meu, Paraíba Bispo meu, e eu estou aqui cursando a medicina dentro dessa universidade. Eu agradeço muito o convite da Associação Internacional e pedirem para nós esse país, o Haiti. O Haiti faz muito falar dele, tem muitas coisas sobre o Haiti. É o Gasly, Badinho, não é do jeito que a gente queria. do Haiti, Então, estudante hoje, de medicina UFCG, Campus Sede. Saber de qual é esse país que é o Haiti, o que está atrás desse país, onde esse país sai para chegar onde que ele é, e pelo menos a esperança que a gente tem que vai mudar algumas coisas lá no Haiti. Então vai ser a minha parte sobre o Haiti. A gente vai ver um pouquinho sobre a localização do Haiti, onde ele é diretamente. Quando eu cheguei aqui, aí quando uma pessoa me viu aqui no Brasil, a primeira coisa que subiu na cabeça dele, você é da África. Enfim, eu sou da África, mas eu não sou diretamente do continente da África. Haiti não é diretamente da África. A gente vai falar um pouquinho sobre a colonização, o Haiti antes da sua revolução, porque tem uma história muito grande. Eu acredito que muitas pessoas estudaram sobre a revolução haitiana. A gente vai falar um pouquinho sobre essa revolução que foi feita lá no Haiti, e a independência do Haiti lá nessa região. A gente vai ver o impacto dessa revolução no mundo e na região inteiramente. A gente vai ver o Haiti após a independência e um pouquinho da cultura haitiana, o que tem lá como cultura que a gente hoje conseguiu adquirir como cultura dentro desse país. Dá para me entender? Tá bom. Vamos lá para a localização. O que é o Haiti? Onde está esse Haiti? Aí muitas pessoas acham que porque nós que estamos lá no Haiti somos pretos, então a gente é da África. Muitas pessoas acham que todo mundo que é preto sai da África. Na verdade, é uma realidade. Todo mundo que sai da África, a maioria das pessoas, todo mundo que é dessa cor, sai desse continente. Mas, com essa questão que a gente vai ver de escravidão, de colonização, vai mudar a história das coisas. Então, vai ter muitas pessoas que se é preto, que não é diretamente da África, que é do outro continente. Aí, como o Haiti, a gente vai ver. O Haiti é um país. A outra coisa, a gente sabe que o nosso mundo é dividido em continente. Então, tem até 6 continentes até agora. E tem a Europa, a Ásia, a África. Tem 5 continentes. E o Haiti é esse país, ou essa ilha, que está no continente americano. E, particularmente, a gente sabe também que o continente, a América, é dividida em 3 partes, geograficamente. Tem a América do Norte, que a gente sabe que tem os Estados Unidos, tem o Canadá, e tem o México, que são os países mais avançados nesse continente. A gente vai ver também a América do Sul, onde a gente está agora, aqui tem o Brasil, Venezuela e tudo mais. E tem uma outra parte desse continente que é a América Central, aonde tem esse mar que é chamado de o Mar do Caribe. O nome que foi dado pelos primeiros povos que moravam nesse território. Então eles falaram que esse território é Caribe, então esse nome ficou, e a gente ficou com esse nome lá, dessa região que a gente está vendo aqui, que é o Mar Caribe. E o Haiti, a ilha do Haiti está ficando nesse mar, e a gente fala que o Haiti está na América Central ou Caribe. Então, ficou assim a localização do Haiti e no continente americano. E é essa porção ocidental, que a gente vai ver mais para frente, que vai dividir. Aí eu estou falando do meu país, diretamente, que é a República do Haiti, que é essa porção ocidental da ilha de Hispaniola, e que é o 3º maior país da Caribe, que tem esse valor a 27.750 km².
quadrada. Então, é isso o Haiti. Mas a ilha, inteiramente, que tem 2 países, é a segunda ilha, depois de Cuba, que é a primeira ilha da América Central e do Caribe. Eu espero que todo mundo aqui goste de história, porque eu vou falar muito de história. Então, isso é a localização da ilha. E como é que era esse Haiti antes de tudo isso acontecer, antes da Revolução? Aí, primeiramente, tinha pessoas que moravam nesse território, tinha povos que moravam. Eles sabem, a história é que depois, quando chegasse o pessoal da Europa, eles falaram que esse pessoal era indígenas, porque na cabeça deles eles pensavam que eles chegarem na Índia, que é o objetivo dele nessas viagens marítimas. Então isso vai bom. No começo a ilha se chamava de Quisqueya, que é o nome que foi dado pelos povos, a ilha mesmo. Aí habitava dentro dessa ilha esses 2 grupos de pessoas que são os Arawakis,